mas vai ser uma exposição bíblica baseado em uma revelação, que é o livro de Apocalipse. Logo, se chama um sermão escatológico. Sendo escatológico, ele requer um pouquinho de calma e detalhes, tá certo? Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá? Olha como diz a Bíblia. Eu estou aqui em 8:35. Preciso ler este capítulo todo para você entender. Capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz, como de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Segurou? Eu li de 1 até o versículo 6. Pronto. Hoje estou trabalhando nestes versículos. E domingo, pela manhã, estarei trabalhando todo o capítulo. Quero aproveitar e dizer para você, 7 selos. Você poderia perguntar para mim, qual dos selos estão abertos, pastor? O que significa 7 selos? Mas aqui só tem 6. O senhor errou, está dizendo 7. Calma, vamos pensar juntos. Livro de Apocalipse, para você ler, você tem que estar calmo, orar, plantado e com paciência. São 7 selos. No capítulo 6, está dizendo 6. Mas são 7, porque do 6 vai para o 7, capítulo 7, que fala um período do o silêncio, a parada. Capítulo 8, você vai encontrar no capítulo 8, quando diz assim, e ele abriu o 7º selo. Então, no capítulo 8 é que vai ter o 7º selo. Aqui nós estamos no capítulo 6, lendo o início dos 7 selos. Então, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro selo. Para isso, eu preciso começar a dizer para você umas coisas, tá bom? Primeira coisa que você precisa e eu preciso aprender é que aqui está a revelação triunfal de Cristo sobre a impiedade. Aqui está a revelação de Cristo sobre a revelação triunfal, onde Cristo triunfa sobre toda impiedade. E através desse triunfo, todos os adoradores se reconhecem que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é um triunfo capítulo. Aqui começa o juízo. Então, nestes selos, pastor, por que o capítulo 6? Simples, se você for observar,
Todo livros anteriores, capítulos anteriores, fala sobre as igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia. Ele vai falando das igrejas. No capítulo 4, ele dá uma visão do que vai acontecer, mas não está ainda dizendo como vai acontecer. Já no capítulo 5, você começa agora a preparação para o livro, os selos. E no capítulo 6, ele começa a abrir o selo. Quem abre o selo? É o Cordeiro de Deus. E aí você vai entendendo, começando a entender. Vamos entender? Aí você vai perceber que aqui começa o juízo de Deus sobre a terra. E este juízo de Deus derrota completamente o sistema mundial da face da terra. E aí você pode ligar comigo agora. Deus permitiu que o coronavírus viesse e desmoronasse todo o sistema mundial da face da terra. Parou tudo. Por que parou? Porque Deus achou por bem fazer com que os seus selos viessem a se cumprir. Vamos em frente. Aqui começa então, neste momento da abertura dos selos, começam aqui a declaração da ira de Deus, começando a ser deflagrada na face da terra. É quando é chamado todos os cavaleiros para sair agora para a terra, invadindo a terra. Você pode perguntar, é agora que isso começou? Eu não posso te dizer, mas eu posso te dizer que muitas coisas já começaram, que muitas coisas já estão acontecendo. Mas vamos embora primeiramente para a introdução. Quero apresentar primeiro para você que nestes abertura destes selos estão os juízos de Deus apresentados. Estão apresentados nos 7 selos. E nós não podemos dizer se ele começa agora ou já começou. Eu quero dizer para você que o juízo de Deus, com certeza, já começou. Se foi agora, não. Mas que já começou, já. Pelos acontecimentos que nós temos visto, ouvido falar. É bom lembrar que nestes selos de Deus, ele envolve completamente o aparecimento de quem? De um líder que vai conquistar tudo. Mas se você observar, você vai encontrar neste selo a abertura e o momento da guerra mundial. Você vai observar fome. E você vai observar na abertura do selo morte, e não poucas. É nesta sessão que o livro de Apocalipse começa a mostrar. São mensagens aparentemente duras, quando fala em morte, quando fala em guerra, quando fala em fome, quando fala em peste. São mensagens duras, mas elas não podem ser omitidas, elas podem ser ditas, sem precisar raiva nas palavras. Podem ser ditas. Nisto, essa abertura dos selos nos faz entender algumas coisas, muitas coisas. Dentre elas, estes capítulo 6, que fala sobre os 6 selos, mas que são 7, como eu já disse, que vai até o capítulo 8, é uma sequência. É uma sequência de quê, pastor? Cada abertura de selo. É uma sequência de acontecimento. É uma sequência de instrução. É uma sequência de julgamento para com os ímpios. Nessa abertura, por que se abriu isso? Porque João, o apóstolo, foi o único escolhido para subir até o 3º céu e ver todas as coisas, para poder anotar. E ele estava numa ilha chamada Ilha de Patmos, isolado, e ele foi arrebatado até o 3º céu, e lá ele viu todas essas coisas, anotou e viu acontecimentos futurísticos.
e que poderia ser também presenciais, como alguma corrente diz, que eram acontecimentos presenciais contra os romanos. E como não poderia dizer que era para os romanos acontecimento, foram escritos então em símbolos. Só que acontecimentos já foram feitos, já aconteceram, mas outros estão para acontecer ou estão acontecendo neste exato momento. O capítulo que nós estamos trabalhando, que é o capítulo 6, ele descreve aqui a história do mundo e da igreja. E eu quero que você preste atenção a isso. Por quê, pastor? Porque é um relato histórico, são acontecimentos, são profecias que estão se referindo à volta de Jesus Cristo. E essas profecias, essas revelações, ela abarca o período da ascensão, que é o momento que Jesus subiu aos céus, e também relata o período do seu retorno. Ao mesmo tempo, está mostrando para a gente que este evangelho, neste momento que Jesus que vai para os céus, que é a ascensão, neste momento, o seu evangelho começa a ser espalhado. E também relata a ascensão, o evangelho sendo espalhado pela face da terra e agora o seu retorno à face da terra. Então, o capítulo 6 mostra esses detalhes. São ricos, mas eu quero adiantar para que você veja, sem pressa, porque não vai adiantar pesquisar, trabalhar e passar tudo assim em 5 minutos. Quero destacar para você que nesse capítulo 6 tem 3 destaques que precisam ser feitos. Primeiro destaque é que ele mostra para a gente 4 selos que formam uma unidade que apresenta símbolos dos 4 cavalos de diversas cores. Observe, cada um tem uma cor. Observe também que este capítulo 6 mostra a segunda coisa. Segundo segmento, retrata as almas que estão debaixo do altar de Deus e representa o povo que morreu por causa da sua fé em Cristo. Este capítulo. E o terceiro tópico, que eu não vou agora relatar, mas ele mostra para a gente, é que este último momento retrata o julgamento e os terrores daqueles que rejeitaram a Cristo. Se você quiser ficar a par do capítulo 6, comece a ler do livro de Apocalipse. E aí você pode agora entender por que o capítulo 6 fala da abertura dos selos. Então, estes selos todos, esta abertura dos selos, eles implica claramente aos santos, que é a igreja, mas implica também acerca das pessoas que não obedecem a Deus, das pessoas que endurecem o coração para Deus. Mas, rapidamente, estes selos, você pode também ver, essa maneira de ver os selos, aconteceu também lá em Zacarias. Zacarias capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10, você vai encontrar que Zacarias teve uma visão parecida com a de João, que diz mais ou menos assim: aos 24 dias do mês, 1º, segundo ano do rei Dário, o profeta Zacarias teve uma visão. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Zacarias capítulo 1. Agora veja qual foi a resposta que Deus disse para Zacarias. Está no versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes, que são os cavalos, são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Zacarias teve a visão de que os cavalos andariam na terra. Agora, o livro de Apocalipse está mostrando o que é que esses cavalos vão fazer aqui na terra.
É por isso que precisava que o cordeiro abrisse os selos. Talvez alguma Bíblia está dizendo assim, quebrou o selo. É texto na língua original do grego. Eu prefiro dizer, abriu-se os selos, ou abriu os selos. E nesse primeiro selo, quando ele abre, o cordeiro, quem abre? Vamos para o texto? Vamos embora? Aí, ó, versículo 1. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz, como de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. O primeiro selo foi aberto. E nesse primeiro selo, nós encontramos alguns segredos que precisam ser interpretados. Quem é que está no cavalo branco? Se você for observar, o abrir dos selos é a mesma coisa abrir do rolo do livro. E esse abrir está dizendo assim, o Cordeiro inaugurou o plano de Deus aqui. O Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, ele abre os selos e ele revela tudo o que vai acontecer. É o momento da revelação. É um fato histórico, é um momento histórico essa revelação de João. Porque o cordeiro agora abre e a primeira coisa que ele se depara é que é o cavalo branco. E a gente percebe que este cordeiro que abre o primeiro selo e que está montado no cavalo branco, você vai encontrar essa declaração no livro de Apocalipse, capítulo 19, de 11 até o versículo 16, que esse cavalo branco é representado claramente por Jesus Cristo na forma do anúncio do Evangelho. É o Jesus agora anunciando, mostrando o próprio cavalo, o próprio cordeiro, agora começa a abrir o selo. O primeiro selo que ele abre é o selo do anúncio do Evangelho, que Jesus Cristo agora veio à terra como rei e anunciou o Evangelho. É por isso que você encontra na sua Bíblia, olhei, versículo 2, e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco, e foi-lhe dado o quê? Uma coroa. Agora veja o segredo do versículo. E ele saiu. Aí a Bíblia está dizendo assim, e ele saiu como vencedor, decidido ao quê? A vencer. Quem é que é o vencedor? Quem é que já decidiu vencer? Quem é que venceu a serpente? Quem é que venceu a morte? Quem é que venceu o Hades? Quem é que garante a vida eterna? É Jesus Cristo. Então esse primeiro selo está mostrando para a gente aqui que o vencedor é Jesus. Diante da catástrofe, diante da pandemia, diante da miséria, ele é o vencedor. E diante de tudo que está acontecendo e que vai acontecer, os seus servos não podem esquecer que existe um vencedor. E esse vencedor é Jesus Cristo. É o texto. Você está me entendendo aí? Há um escritor chamado William Hendricks. Ele enumera algumas razões para que a gente entenda e interprete Cristo como seu vitorioso. E a gente entende que Cristo é a própria encarnação do Evangelho. Cristo é o verbo que se fez carne e habitou aonde? No meio de nós. O contexto favorece essa grande interpretação. O texto mostra para a gente que Jesus, que abre o primeiro selo, que ele é quem sai para vencer. E aí João vai entender que é o próprio Cristo, porque no capítulo 5, versículo 5, você encontra, não chore,
Está na sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 5. É João, está lá vendo tudo isso aí e começa a se lamentar. E aí vem a palavra de consolo: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Observe que diante dessa tanta tristeza que João vê, ele começa a chorar, mas ele recebe uma palavra de conforto: não chore, não, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Isso está mostrando para a gente que o cavalo branco que representa aqui, digo, o selo, o primeiro selo, que era o cavalo branco e o seu cavaleiro, mostra claramente que o evangelho há de ser vencedor, que Cristo há de ser vencedor diante dessa tristeza, diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, diante da nossa cidade, que a gente tem visto que muita gente tem sido infectada por essa bactéria, por esse vírus. E aí a gente percebe o quê? E agora? Como é que eu fico, pastor? Tanta coisa ruim. Creia, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu, e você também vai vencer em nome de Jesus. É o livro de Apocalipse que mostra isso. Esse simbolismo de cor está se referindo branco, está se referindo à cor dos santos. Quem são esses que estão vindo com estas roupas alvas, brancas? São os remidos. Está na Bíblia. É por isso que a gente entende que esse primeiro selo aponta para Cristo, porque Cristo tem a coroa de ouro, é o verbo vencer, é Ele que indica os seus seguidores, é Cristo. E é por isso que no capítulo 14, do versículo 14, está escrito assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. É o Cristo, uma coroa. Eu quero também fazer um paralelo deste texto com o texto também de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável para julgar e guerrear com justiça. Você entende que João estava declarando na sua revelação que Cristo, que o Evangelho era o verdadeiro cavalo branco? Ele é o vencedor, sim. Você crê nisso? Creia, porque é isso que vai fazer diferença. Então a Bíblia está mostrando que é Ele que é o fiel e verdadeiro. Então, meus queridos, foi permitido isso. Se você parar para perceber, foi permitido isso, foi permitido guerras, foi permitido tristeza, mas o vencedor há de prevalecer. É aquele que tem a coroa e está montado no cavalo branco. Eu quero que você grave bem isso, que diante da tristeza, você tem a promessa da vitória. Diante da dor, você tem a promessa de que vai ser vencedor. Agora começa os cavalos. Agora começa a sair o segundo cavalo, que é o cavalo, que é o selo, o cavalo vermelho. E aí você pode observar no versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. Olha para isso. Aqui começa agora os acontecimentos.
os acontecimentos do cavalo vermelho. Esses 3 cavalos que já vão ser citados aqui, eles simbolizam travar, guerra, simboliza agora, esse que eu vou citar. Agora o primeiro que eu estou citando é o preto. Na verdade, citei o branco, agora o preto. Esse preto vai causar fome, esses cavalos vão travar guerras, vão trazer miséria, vão trazer peste para a terra. Desculpe, a força das palavras. Mas esse cavalo vermelho, ele representa a guerra. Este cavalo representa a guerra. Ele não é limitado a um período específico, não. Mas diz a Bíblia, vamos olhar os detalhes? Porque ler Bíblia tem que olhar os detalhes, não pode olhar assim o todo, não. Primeira fase do detalhe do cavalo vermelho é que diz assim: e saiu outro cavalo, vermelho, na parte A do versículo. Pode observar, capítulo 6, versículo 3. Dá uma olhadinha aí. O versículo 3, você vai observar aí que saiu. E por que saiu? Vamos fazer uma comparação? Enquanto o cavalo branco representava santidade, pureza e justiça, o cavalo vermelho tem aqui o significado. Começa por aí. Começa com derramamento de sangue. O cavalo vermelho indica guerra. O cavalo vermelho indica fogo, indica conflito, indica verdadeiro derramamento de sangue. É guerra. E você sabe muito bem que essa expressão guerra é um verdadeiro conflito. Esse conflito é o quê? Ah, pastor, é guerra. Sim, mas eu quero que você lembre comigo que antes eu tenho dito sempre aqui na igreja, lembre-se, existe um mundo espiritual, um mundo sobrenatural que reverbera para o mundo que? Material. E é por isso que eu tenho dito, Deus tem dito bênçãos, reservado bênçãos, alegria, prosperidade no mundo material, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual para a sua vida, mas muitas vezes você, na vida material, na existência, não está deixando isso acontecer. Então, aqui está um texto. Neste cavalo, o cavalo vermelho, ele vai trazer guerra, e essa guerra é a guerra também, antes de ser na vida real, é na vida espiritual, aquela guerra, aquele conflito entre Deus e Satanás, entre o Cristo e o anticristo, entre o Espírito Santo e o falso profeta. Está vendo o que existe no mundo espiritual aí? E aí você pode observar, o que é que acontece? Quando nós começamos a evangelizar, quando a gente começa a levar o evangelho para as nações, começa a levar o evangelho nos bairros, começa a levar, o que é que acontece? Conflito. É um impedimento, é uma falta de energia, é uma casa que não abriu, é um carro que quebrou no meio do caminho que estava levando o som, é um problema. Isso é o conflito que já existe no mundo sobrenatural, que é do cavalo vermelho guerreando contra as coisas de Deus e reverbera aqui na terra. E que muitas vezes esse reverberar aqui na terra, ele também gera derramamento de sangue entre nação contra nação. Olha, observe bem, no mundo sobrenatural e agora no mundo material. Como é que acontece? Está escrito. Jesus dizendo no capítulo 10, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer o quê? Uma espada. Você percebe também que o próprio Jesus está nos ensinando no livro de Mateus, ouvireis guerras, rumores de guerra, olhai, não se assuste, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o quê? O fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fome, peste, terremoto,
em vários lugares da terra. Observe que já existia no mundo sobrenatural, desde a época do Éden, não é verdade? Quando foi criado lá Adão e Eva. E então a serpente que foi expulsa do céu veio e então disse para Eva: não é assim que Deus disse. Olha, desfazendo da palavra de Deus. Não é assim não, pode comer. E aí Eva desobedece e dá para Adão e começa o pecado. Você percebe que então Jesus Cristo então ensina, que você percebe então que a Bíblia então ensina, que seria a semente, quem viria, que seria o Cristo, estaria então amassando, pisando a cabeça da serpente. E quem é essa serpente? Aquele de lá do Éden, que agora está sendo quem guerreia contra Deus. Aí a gente entende o texto, e aí a gente vai compreender que há uma batalha, e essa batalha está aqui na guerra, está aqui no mundo. Se você for parar para pensar comigo, observe que há muitos anos atrás tinha uma batalha. Mas se você disser, pastor, naquela época só existia um país pequeno, tá bom, então eu quero chamar você para 1914. 1914. Você sabe o que foi que aconteceu em 1914? Em 1914, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez na história, estourou uma guerra mundial. E aí, quantos foram ceifados? Olha o cavalo vermelho, olha o derramamento de sangue, milhares foram mortos. Aí você diz, mas só foi uma, pastor. Se você for observar, em 1939, nós tivemos então a Segunda Guerra Mundial, iniciada em setembro, e foi a maior catástrofe provocada pelo homem em toda a sua história. Olha o cavalo vermelho em ação. E aí você percebe que os selos de Deus, eles já estão abertos. E o julgamento de Deus está aí. O juízo de Deus. Mas eu tenho que andar. Eu tenho que andar para terminar só esse aqui. E o texto continua dizendo, e aquele que estava montado nele foi dada autoridade para quê? De guerra e para fazer o quê? É só lembrar. Qual é o oposto de guerra, gente? Responda aí. Deixa eu ver se eu escuto. Não deu para escutar, não. Da sua casa não deu para escutar, não. O oposto de guerra é o quê? Paz. Então, se você for observar, o cavaleiro e o cavalo estavam pintados de vermelho, ele veio para tirar o quê? A paz. Então a missão do cavaleiro, nesse cavalo vermelho, personifica o mal que opõe a Deus. Enquanto Deus está dizendo através de Jesus, eu vos trouxe a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Olha, Jesus veio trazer a paz. E o cavaleiro do cavalo vermelho veio tirar a paz. Você percebe como é que é o oposto? Então, é isso que a gente precisa entender. Quando esse mal surge, a paz, ela desaparece. Então, a oposição à pregação, a oposição ao evangelho e o favoritismo a conflitos, a briga, tudo isso é o oposto de paz, é guerra. E aí eu quero chamar você para uma coisa. O que, pastor? Para falar o seu coração. Observe o que é que diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Diz assim, os inimigos do homem serão os da sua própria o quê? Casa. Muitas vezes os conflitos começam dentro de casa. E aí cria aquela falta de paz. Queridos, no lugar de falta de paz, tem que ter a paz. É o que eu tenho dito, quem erra, aonde se erra, tem acerto.
Aonde tem confusão, tem conserto. Aonde tem o pecado, tem a graça, a salvação, tem o perdão. Então, Jesus está ensinando para a gente aqui, observe, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, antes dissensão. Jesus dizendo, ele está querendo dizer para a gente aqui, e diz claramente, que no mundo matéria, no mundo sobrenatural, tinha uma guerra, e que estaria acontecendo quem seguisse ele. Aí ele está dizendo, cuidado, não vos digo que antes, mas antes dissensões. Porque um ia dizer, eu não quero aceitar Jesus, outro eu quero aceitar. Aí vem um lado dividido, o marido é crente, a mulher não é, ou então o filho é, e começa aquele clima de desunião dentro de casa. Tem que entender que tem que ter um equilibrador, alguém que equilibre, porque conhece a palavra. Quem conhece a palavra equilibra o conflito, porque sabe que a ação do inimigo é tirar paz. De quem? Da pessoa, da família, do cônjuge, no trabalho, em todo lugar. E aí Jesus diz, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Você vai dizer, ô pastor, eu quero esse texto aí, porque falou em sogra, que é isso? Capítulo 12 de Lucas, 51 a 53. Você percebe aí que aquele que estava montado no cavalo, ele veio tirar a paz? E veio tirar paz de pessoas de dentro de casa. Tem gente querendo ler os livros de Apocalipse, querendo aplicar uma nuvem de gafanhotos. Agora o rio que ficou vermelho. Olha o Jaguaripe, está mudando de cor, é o fim do mundo. Ei! Vai olhar para a sua vida, vai olhar para a sua casa, vai olhar para a sua família, que o livro de Apocalipse está falando é para você. Você só está querendo um acontecimento extraordinário. E a Bíblia está mostrando, cuidado, ele veio tirar a paz. Eu quero concluir e dizer para você, o mesmo capítulo, no mesmo cavalo e o cavaleiro, que diz assim, a parte C do versículo, para que eles se matassem uns aos outros, e lhe foi-lhe dado uma espada grande. Olha na Bíblia para você ver. Versículo 3 aí, ó. Olha aí, ó. Pode observar aí, ó. E foi-lhe entregue aí, ó, de modo, aqui, ó, dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Eu estou no versículo 4. Você está entendendo qual é a ideia? Hoje eu assisti no jornal, fiquei triste. Uma mãe matou a filha, poucos de idade, me parece que tinha 6 meses, alguma coisa assim. E depois tentou matar o marido. Uma mãe. Não tem filho matando pai? Agora tem pai matando filho. Tem irmão matando irmão? Tem. Então, é para isso. Filho, olha para mim, por favor, presta atenção aqui. Em nome de Jesus, nós vivemos em uma batalha. E essa batalha é espiritual. E é preciso consagrar, buscar, se quebrantar. Porque os selos do juízo já estão abertos. E aqui a gente conclui. Não dá para ir para o cavalo preto. Ficar só no branco e no vermelho. São os selos. E aqui mostra para a gente que esta espada que foi dada foi para matar. E o que é essa espada, pastor? Essa espada é instrumento cortante. E o que é que mais corta a vida de uma pessoa, a não ser uma palavra? Uma palavra maldita destrói. Uma palavra mal empregada acaba. E para sair
é muito difícil. Em nome de Jesus, pense nisso. Uma palavra pode levantar, pode edificar. Já o próprio Tiago diz isso, que uma língua pode incendiar, mas pode abençoar. Que esses 2 selos que abrimos nesta noite, que compartilhamos, sirva de edificação. Lembre-se que mesmo diante das guerras, dos tumores, das tristezas, das dores, que é o cavalo vermelho que está proporcionando, até nos nossos dias aí, a qualquer momento pode haver uma guerra mundial. A qualquer momento aí, gente. Estamos vivendo um período difícil, mas não podemos esquecer, quem está conosco é maior do que quem está com eles. Deus já nos deu a vitória. Jesus é o príncipe. Jesus é o vencedor. Ele é o fiel e verdadeiro. Domingo a gente continua. Que Deus nos abençoe, tá bom? Um prazer. Deus abençoe. Não fique atormentado. Desculpe se você sentiu assim, porque o medo não é para isso. Mas o texto faz a gente vibrar, tá bom? Deus abençoe. Leia o capítulo 8, 6, 7 e o 8º, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque o livro de Apocalipse nos ensina a ser mais ainda teus servos na tua presença. Nos ensina a ter sabedoria para entender a tua palavra e para poder ensinar as pessoas. E que haja entendimento nessas palavras. Em nome de Jesus Cristo, dá uma noite em paz, amanhã um dia na tua presença, guarda e protege a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Estamos juntos.